Pessoal, vamos entrar num outro assunto agora nesse momento. Vamos retornar um pouco sobre a história do Brasil. Vamos comentar a respeito lá crise de 1929, ou seja, aqui no Brasil a crise acabou transformando a política brasileira. Nós sabemos que iniciou um processo de ascensão de outras oligarquias, especialmente Getúlio Vargas. Vamos comentar então sobre a dita Era Vargas. Para início de conversa, qual é o legado de Getúlio Vargas? Por que se fala, por que se relembra muito a história de Getúlio Vargas? Costumamos afirmar que é por causa de um conjunto de ismos, ou seja, Getúlio Vargas não foi necessariamente ele que inaugura, mas ele foi um dos grandes representantes do populismo, do personalismo político. Foi ele que incentivou o nacionalismo quase que exacerbado. Ele também que deu prática, ou iniciou a prática da ideia do desenvolvimentismo e do trabalhismo. Getúlio Vargas também é o responsável pela primeira legislação trabalhista e social. É dele que saiu a legislação a respeito da carteira de trabalho, da previdência social, da justiça do trabalho, salário mínimo, a consolidação das leis de trabalho, a chamada CLT. Getúlio Vargas é um dos grandes ícones da política brasileira. A história política de Getúlio Vargas, nesse primeiro momento, ela é dividida na chamada Era Vargas. São três grandes momentos. O período conhecido como governo provisório, o período chamado República Nova, ou governo constitucional, e Estado Novo. Vamos analisar um pouco de cada um, ou vamos caracterizar um pouco destas fases do governo de Getúlio Vargas. Muito bem, então. Vamos começar com o chamado governo provisório. O governo provisório é quando justamente Getúlio Vargas é colocado por uma junta militar ao poder. Aí, então, uma das primeiras ações foi dissolver o Congresso Nacional, que estava viciado lá com a política do café com leite. Assim como depois retirou todos os governadores estaduais e substituiu por pessoas consideradas de sua confiança, né, os chamados interventores. Aí, outra ação para tentar, digamos, amenizar a situação de crise lá de 1929, iniciada nos Estados Unidos, ele acaba, por exemplo, mandando queimar os estoques do governo cheios de café. A queimada desses estoques, a intenção era tentar valorizar o mínimo possível os produtores que ainda possuíam café em estoque. Nesse contexto do governo provisório, Getúlio Vargas estava no poder ilegalmente. Passou 2 anos, os paulistas iniciaram um movimento para derrubar o governo de Getúlio. Esse movimento foi chamado constitucionalista, em 1932. Qual era a intenção dos paulistas? É muito claro, havia o desejo dos paulistas retornar ao poder federal. Foram eles principais prejudicados com essa chegada de Getúlio Vargas. Assim como também elaborar uma nova Constituição e principalmente respeitar a Constituição, porque justamente o presidente eleito ele é de forma constitucional. Getúlio não tinha sido eleito. Apesar do grande envolvimento da população paulista, merece destaque até mesmo um batalhão aqui do Mato Grosso, que foi lá para São Paulo engrossar as tropas paulistas. Eles não conseguem derrubar o governo de Getúlio Vargas. Há ali em torno de 1.000 pessoas acabam morrendo. Há um cerco do governo federal na cidade de São Paulo e eles acabam rendendo-se. No entanto, a sua proposta de Constituição foi atendida. Logo depois, Getúlio convoca deputados constituintes para elaborar, então, a chamada Constituição, que vai ser, de fato, outorgada em 1934. Quais são as características desta Constituição? Getúlio Vargas estabeleceu que o mandato presidencial é de 4 anos e ele está no poder de forma indireta, mas agora é constitucional. Extinção do cargo de vice-presidente.
As eleições deveriam ser diretas e secretas e obrigatórias para maiores de 18 anos, desde que sejam alfabetizados. E um detalhe: estabelece-se, a partir dessa Constituição, a permissão para o voto feminino. Assim como também ele coloca na Constituição uma certa legislação trabalhista, onde cria o salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, indenização ao trabalhador que é dispensado sem justa causa. No entanto, ele cria mecanismos para controlar estas representações de classe dos trabalhadores. Os sindicatos, tanto de patrões quanto de empregados, eles são tutelados, são administrados por agentes do governo. São considerados chamados sindicatos pelegos. Por causa dessas ações, a popularidade de Getúlio Vargas vai lá nos extremos. Por isso, cria-se toda uma áurea em torno de Getúlio, o chamado pai dos pobres. Neste momento, a partir de 1934, inicia uma nova fase do governo dele, conhecido como Nova República ou Governo Constitucional. Vai até 1937. Por causa dessa característica de certa constitucionalidade, liberdade democrática, liberdade de imprensa, surgirão dois grupos nesse contexto que são extremamente opostos. Um grupo, um partido político, uma agremiação política chamada de Ação Integralista Brasileira. Eles claramente foram influenciados pelas ideias fascistas lá da Itália. Um dos líderes, ou o principal líder, é Plínio Salgado, um poeta. Eles defendiam um Estado forte, exaltavam a guerra, o nacionalismo, as tradições, a derrota do comunismo, de qualquer tipo de organização sindical. Havia até mesmo um emblema, isto é, um símbolo que identificava os integralistas, a chamada insígnia. Havia um comprimento típico, onde eles erguiam a mão direita e gritavam Anauê. É um termo indígena para cumprimento, algo como, por exemplo, bem-vindo, irmão. Do outro lado, ou seja, a oposição, havia a Aliança Nacional Libertadora. Era um grupo com claras ideias socialistas. Foi criado em 1935, liderada por Luiz Carlos Prestes. É este mesmo, chamado ex-tenente lá da Coluna Prestes. Ele, junto com sua esposa, Olga Benário Prestes, vieram com aquele, entre aspas, receituário socialista. Eles estavam na Europa, passaram lá pela Rússia e a ideia era incentivar rebeliões socialistas no Brasil. Por exemplo, a proposta era de reforma agrária, cancelamento do pagamento da dívida externa, plena liberdade de expressão, nacionalização de empresas estrangeiras. Houve uma tentativa de promover um motim, uma revolta comunista lá em 1935, mas não foi efetivado. A partir daí, Getúlio Vargas deveria, por exemplo, abrir para eleições presidenciais no final de 1937 para 38. E, de acordo com a Constituição, ele não deveria candidatar-se à presidência da República. No entanto, Getúlio utilizou-se deste mote ou deste mecanismo que o Brasil vivia uma ameaça comunista. E aí então foi descoberto um suposto plano comunista em 1937, que de fato foi um plano falsificado por grupos do integralismo e até mesmo agentes do próprio governo de Getúlio, o chamado Plano COI. Um documento encontrado que dizia que os comunistas estavam preparando um golpe de Estado, sequestrariam autoridades políticas, assassinariam políticos, enfim. O objetivo era fazer um golpe comunista no Brasil. A partir daí, Getúlio Vargas utilizou este como pretexto para endurecer o seu regime. Em 1937, de fato, ele dá um golpe de Estado e inicia literalmente uma ditadura. Aí, justamente, nós chamamos este momento do governo de Getúlio de Estado Novo. Bom, pessoal,
Sucintamente, estes foram os principais fatos do chamado governo provisório, governo constitucional. Para efetivar, para ficar mais claro, vamos fazer algumas atividades, dessa forma, então, poder interpretar melhor essas fases do governo Getúlio.